Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, decisão da NTT que suspendeu 22 linhas da Águia Branca atendendo o pedido da nova Itapemirim Suzantur pode refletir em outras empresas se virar entendimento unificado. Os fatos que marcaram o dia você confere agora no Conexão Rodoviária. Segundo matéria publicada pelo portal Diário do Transporte, nesta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, foi determinada uma paralisação imediata das linhas para a Águia Branca em trajetos que concorram ou não com a nova Itapemirim Suzantur. Se a Águia Branca não conseguir reverter o entendimento for mantido, qualquer empresa pode impedir para barrar a liberação da outra, mesmo que não seja concorrente direta. A mais recente queda de braços entre duas grandes empresas de ônibus, a nova Itapemirim Suzantur e a Águia Branca, pode impactar todo o mercado de transportes rodoviários interestaduais que atende a mais de 40 milhões de pessoas por ano. O não atendimento a diversas exigências das novas regras de ônibus interestaduais do marco regulatório do TRIP, Transporte Interestadual e Internacional de Passageiros, foi o principal argumento utilizado pela nova Itapemirim Suzantur, acatado pela diretoria colegiada da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para assim determinar a paralisação das 22 linhas interestaduais autorizadas recentemente pelo órgão, a Aviação Águia Branca. A exemplo da Aviação Águia Branca, para seguir uma compreensão sobre direcionamento inicial da NTT, outras empresas de ônibus também desistiram de ações judiciais sobre mercados. Por isso, pode sim impactar agora a realidade de mais companhias. A Procuradoria Federal se mostrou favorável às alegações da Suzantur, tendo o parecer seguido pela diretoria da NTT em relação completa das linhas. Pode ser vista ao final da reportagem. Como já mostrou o portal Diário do Transporte, nós aqui do canal RIC-LS trouxemos em primeira mão para vocês, de maneira exclusiva entre a imprensa profissional, a decisão foi publicada na última sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2025. Muito além da rivalidade entre a Suzantur de Santo André, São Paulo e a Águia Branca de Cariacica, no Espírito Santo, a manutenção da decisão ou reversão da companhia capixaba pode impactar em todo o território rodoviário, inclusive em pedidos feitos por outras empresas. Por ano, em média, as linhas interestaduais transportam em torno de 43 milhões de pessoas, segundo o mais recente balanço consolidado da NTT referente a 2023. De acordo com o voto, as novas linhas para a Águia Branca, que começaram a ser operadas em 1º de dezembro de 2024, já são prestadas por diversas outras empresas, entre as quais a própria Suzantur, e nesse momento o marco regulatório diz que devem ser atendidos pedidos de linhas inéditas ou trajetos com menos concorrência. As autorizações concedidas pela ANTT à empresa Águia Branca de forma errônea são coincidentes com autorizações já exploradas por diversas empresas e pela recorrente, sendo esta diretamente lesada pela ilegalidade do auto. Além disso, o argumento da Suzantur acatado pela agência diz que para a liberação das linhas para a Águia Branca foi usado o modelo antigo de autorização, com base em decisão administrativa que hoje só pode ser usado para linhas em operação pela empresa que pediu ou que a justiça determinou o funcionamento. Para novas linhas, a cada empresa pelo atual marco regulatório deve haver uma análise técnica do mercado onde estas linhas são inseridas. De acordo com a alegação, que a previsão do artigo 226, inciso 6º da Resolução 6.033 de 2023 é a denominada regulamentação administrativa. Somente abarcaria as linhas que já encontram-se em operação, caracterizadas como subjúdice, e que não era o caso da Águia Branca, e que a NTT realizou a regularização administrativa dos requerimentos da empresa sem qualquer análise técnica dos mercados pretendidos. As linhas para a Águia Branca foram liberadas com base em uma resolução da NTT que não está mais em vigor de acordo com a decisão que atendeu a Suzantur.
Segundo a SUPAS, Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, da NTT, justificou então a liberação das linhas na ocasião porque havia processos judiciais em andamento. O pedido original foi feito em nome da Aviação Salutares, que é da Águia Branca. A superintendência alegou então que a Águia Branca obteve decisão judicial que determinava que a NTT deveria analisar os pedidos e que isso já era previsto em uma regra da agência, que considerou a empresa capixaba em 2024 havia sido habilitada para conseguir as autorizações TAR, Termo de Autorização de Serviço Regular, dentro já das regras atuais do novo marco regulatório. A Águia Branca então desistiu das ações na justiça. Ocorre que, com base na súmula de número 5 de 16 de junho de 2020, a NTT também buscou oportunizar as transportadoras que obtiveram decisão judicial para garantir a análise e a conclusão de requerimentos de licença operacional nos termos das revogadas Resolução ANTT de número 4.770 de 2015 e Resolução ANTT 6.013 de 2023. A possibilidade então de regularizar administrativamente as linhas mercados que vierem a ser deferidos desde que atendidos os requisitos técnicos e operacionais por meio da emissão direta do novo termo de autorização, o TAR, em substituição à licença operacional LUP, na condição subjúdice, conforme será detalhado no decorrer da presente nota técnica. Desta forma, considerando então que a Aviação Águia Branca S.A. estava devidamente habilitado para solicitar o TAR, conforme decisão SUPAS de número 383, de 19 de agosto de 2024, em observância à resolução ANTT 6.033 de 2023, procedeu-se à análise do pedido à luz normativo vigentes e, tendo atendido a todos os requisitos necessários, foi então publicada a decisão SUPAS de número 2.624 de 23 de outubro de 2024, do de 31 de outubro de 2024, que deferiu o pleito da empresa. O que disse a Águia Branca e qualquer uma pode pedir para barrar a liberação da outra, mesmo que não seja concorrente direta. A Águia Branca também se manifestou nas alegações, usou argumento semelhante ao da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros, inclusive a regra interna, súmula, que previa a análise administrativa dos pedidos quando há processo de determinação judicial. A Águia Branca também ainda pediu que o recurso da Susantur fosse negado, mas esse foi aceito se englobasse as linhas que concorriam diretamente com os trajetos da empresa de Santo André, com um prazo de 180 dias para paralisação, mas isso foi negado pela diretoria colegiada da NTT após parecer da Procuradoria, ou seja, foi determinada a paralisação imediata das linhas para a Águia Branca em trajetos que concorram ou não com a nova Itapemirim-Susantur. Se a Águia Branca não conseguir reverter e o entendimento for mantido, qualquer empresa pode pedir para barrar a liberação da outra, mesmo que não seja concorrente direta. Como a Susantur rebateu as SUPAS e a Águia Branca, além das argumentações iniciais, a Susantur rebateu as justificativas das superintendências da NTT e da Águia Branca, dizendo que a determinação judicial para análise dos mercados se deu em cima da resolução de 2015, que foi revogada, ou seja, não existe e nem vale mais. No tocante ao item B, também não merece prosperar, visto que a análise da adequação dos pleitos da empresa se deu única e exclusivamente em razão da decisão judicial, a qual determinou o exame dos processos com fundamento na resolução de número 4.770 de 2015, ora revogada. A Susantur também argumentou que a própria súmula citada e a Águia Branca determina que as análises de decisões sobre novas linhas e mercados usem as resoluções da NTT em vigor. Ainda de acordo com a empresa de Santo André, para fazer uso do novo TAR, a empresa tem de atender todo o marco regulatório, que, entre outros pontos, determina que, neste momento, as linhas devem ser serviços não oferecidos por ninguém ainda ou com baixa concorrência. O marco regulatório também determina a realização pelas SUPAS antes de liberar as linhas, de uma análise do mercado onde está inserida, não podendo ser apenas no modelo administrativo antigo. Pela citada súmula, no caso de novas outorgas de autorização de transporte rodoviário interestadual e internacional, essas serão consideradas administrativas quando a NTT realizar a análise de todos os requisitos técnico-operacionais exigidos pela norma vigente, ainda que tal análise decorra de força da decisão judicial. E pessoal, essa foi a matéria de hoje.
Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e tchau!